E pontuado, uma das coisas que te acusam de, você fala que é fake news, é que quando você foi perguntado, no caso Queiroz, se você estava escondendo o Queiroz em Atibaia, numa residência que você tem, você disse que não, que você nem sabia onde ele estava. Certo? Mas ele estava na sua residência, onde tinha um caseiro, que você também falou que não tinha contato com esse caseiro. Maravilha, adorei a pergunta do jornalista. E agora eu quero dizer ao Brasil como é o ardil, como é a artimanha e o satanismo de alguns jornalistas. Não estou aqui atacando a imprensa, nem a classe de periodistas. Jeito nenhum. Mas, infelizmente, alguns jornalistas, usando do seu poder, manipulam informações, editam, distorcem, colocam fora de contexto. Então é muito fácil você transformar qualquer brasileiro em anjo-diabo, mentiroso ou não. É simples. Você pega um indivíduo como eu, que fizeram centenas de entrevistas em todos os canais de televisão desde 2018 para cá. Aí eles cortam, editam e manipulam pedaços da minha fala do passado, trazem para o presente e fazem parecer que há uma contradição ou mentira. Então eu vou repetir aqui o que eu disse sempre nas entrevistas. Nunca na minha vida eu tinha visto tal do Fabrício Queiroz, não conhecia. Durante todos os anos que eu passei com o Jair Bolsonaro, nunca ouvi o presidente falar desse indivíduo para mim. E quando eu dizia aonde está o Queiroz, eu falava, eu não sabia, isso era fato. Não havia mentira, porque quando me perguntaram, naquela época, eu realmente não sabia. Vamos falar da pauta Queiroz. A maior fake news do Brasil que atribuíram à minha pessoa é: o ASEF escondeu o Queiroz. Senhores, eu desafio todos aqui da Jovem Pan, da imprensa brasileira, vamos pegar o processo, a cópia do processo das rachadinhas que eu trabalhei do início ao fim como advogado do Flávio Bolsonaro, e vocês vão ver uma coisa simples. Fabrício Queiroz, em dezembro de 2018, quando somente ali ele foi intimado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a prestar esclarecimentos no PIC, Procedimento Investigatório Criminal, ele não compareceu. E o seu advogado à época, diga-se de passagem, um excelente criminalista do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Klein, muito competente e respeitado no Rio de Janeiro, este advogado peticionou ao Ministério Público e informou que Fabrício Queiroz não iria comparecer. Por quê? Estava com câncer. E o advogado Paulo Klein, junto com a sua petição, juntou laudos da patologia do Hospital Albert Einstein Morumbi, um dos melhores hospitais do mundo, de super credibilidade, e o laudo da patologia com fotos e filmagens do intestino do Queiroz e do seu câncer. E o Ministério Público do Rio de Janeiro ficou convencido que não se tratava de nenhum ato de procrastinação ou chincana jurídica. E simplesmente, desde dezembro de 2018, nunca mais o Ministério Público do Rio de Janeiro, as autoridades públicas, quiseram saber de Queiroz. Ninguém estava atrás de Queiroz, ele não era intimado e não foi intimado, não estava procurado, não era indiciado, não era denunciado, não era réu, não figurava como testemunha, figurava apenas como averiguado, com mais outras 30 pessoas. E digo mais, coisas que o Brasil desconhece e que a imprensa marrom da época deturpava os fatos para tentar destruir e assassinar minha imagem e reputação. Nunca o juiz Itabaiana, do primeiro grau do Rio de Janeiro, que é quem conduzia isso, jamais houve uma decisão judicial em que esse juiz criou qualquer condição ao Queiroz. Senhor Queiroz, averiguado, para deixar o município do Rio de Janeiro, deverá comunicar esse juízo para onde vai, quando volta, por que vai, aonde ficará hospedado. Portanto, esta restrição judicial jamais existiu. Então, Fabrício Queiroz não era procurado, não tinha mandado de prisão, não era indiciado, denunciado ou réu, não era testemunha, ninguém estava atrás dele. Então, só um pouquinho. O Nico foi lá e... Só um minuto, calma. Só um minutinho. Vamos concluir só o raciocínio. Fabrício Queiroz era um homem livre para ir, vir, viajar ou fazer o que bem entendesse de sua vida. Estava em tratamento médico, sim, a princípio em São Paulo, no Albert Einstein Morumbi, e depois no município de Bragança Paulista, onde, inclusive, ficou internado por mais de 15 dias e foi submetido a uma outra cirurgia com anestesia geral. Então, a grande fake news de afirmar que Queiroz estava procurado ou que estava escondido é mentira por um fato. Brasil,
Queiroz não era procurado. Ninguém queria saber do Queiroz, nem o Ministério Público do Rio de Janeiro, nem a polícia, nem o judiciário. Ninguém queria saber do Queiroz, a não ser os blogueiros e jornalistas comunistas de esquerda que ficavam batendo na imprensa, cadê Queiroz, cadê Queiroz? Muito bem, eu preciso fazer o break. Tá. Só um segundinho. Eu vou fazer um break pra rede, né, Dedê? A gente já tá atrasado. O advogado fala... Tá bravo. Não respondeu. Fala e não dá kill. Não dá kill. Não, já deu. Advogado bom. Kill agora. Advogado bom, não dá só kill. narrando fatos Não dá reais. kill, advogado. Não dá kill, Deixa eu fazer. Eu vou fazer um break rapidinho. É um break aqui pra rede, a gente continua. Você é candidato. Candidato por onde? Mas é importante terminar a pauta. Não, calma. Tem início, meio e fim. Calma, eu tenho que fazer break. Vai fazer um break e vai voltar. Calma. Deixa eu terminar já. A pauta Queiroz é mais importante. Não, pera lá um pouquinho. Já chega o careca lá. Chega o careca. Querendo mandar. Querendo mandar. A gente já tem muito Calma, chefe. doutor. Deixa eu fazer um break rapidinho. O Instagram dele é o Acef SP. Você é por São Paulo? É por São Paulo? São Paulo. Por São Paulo. O Acef SP tá aí, ó. O Instagram. Facebook. Instagram. É Instagram isso aí? Instagram. O Instagram. O Acef, WASSEF. A gente vai fazer um break só pra rede. Continua na TV. Frederic, o Acef, conversando com a gente. Boa. Tá. Posso fazer uma Calma, pergunta? não finalizou. Já foi, Senhores, não. é super importante, porque é a primeira vez, e eu quero agradecer a Jovem Pan, que eu tenho oportunidade de limpar meu nome. Eu fui massacrado nacionalmente por uma campanha covarde, medíocre, em peso de fake news. Eu, sozinho de um lado, e a imprensa nacional do outro lado, batendo com uma mentira. Uma mentira dita 30 vezes, eles querem que se torne verdade. Mas eu não vou me calar. Então, mas por que o doutor Nico foi lá e pegou ele? O doutor, não é que pegou. Ele foi com algum mandato. Eu já vou chegar. Mas só deixa eu mas quando continuar. baixou o espírito do Boulos no Queiroz, ele invadiu sua casa, então? Eu já vou explicar. Eu só concluo os fatos, aí os senhores perguntem tudo e vai ser uma alegria em resposta. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 contra 1, eu tô amando. Não é contra, Não, contra não. Digo 6 perguntando para 1, tô amando. Vamos lá. Então é importante saber o seguinte: o Queiroz não estava escondido, não era procurado e não era foragido. Então falar que ele se escondia do quê? Se escondia de quem se ele não era procurado? O doutor Paulo Klein deixou uma petição no Ministério Público fornecendo o endereço do Queiroz e mais, que o Queiroz poderia ser intimado na pessoa do advogado. O grande furo que vocês não sabem é que existiu uma fraude cometida por membros do Ministério Público do Rio de Janeiro. As 3 mentiras que culminaram na decretação da prisão preventiva de Fabrício Queiroz. Então, o que vocês não sabem, e eu comunico aqui hoje, era o seguinte: nunca o Ministério Público do Rio de Janeiro, durante o ano inteiro de 2019, até a sua prisão em junho de 2020, portanto, no curso de tempo de 1 ano e meio, jamais as autoridades públicas do Rio de Janeiro intimaram Queiroz. Não queriam saber aonde estava Queiroz, ele não era procurado e não foi intimado. Então, por que afirmavam que ele se escondia? Se escondia do quê se ninguém sequer estava procurando? E o advogado Paulo Klein diz: basta mandar um e-mail, telefonar ou intimar, eu apresento Queiroz no dia seguinte. Esse é o fato. Aí o que aconteceu? Uma grande fraude. E agora eu quero ensinar aos senhores o que é o uso de agentes públicos e de instituições para fins políticos. Ministério Público, a função dele não é para fins políticos. Não podem alguns promotores que desonram a nobre instituição do Ministério Público, que tanto faz por esse país, não podem mentir num requerimento de prisão preventiva e requerer a prisão preventiva de um averiguado. Fabrício Queiroz, digo ao Brasil, foi vítima de crime e fraude processual, pois membros do Ministério Público do Rio de Janeiro afirmaram 3 mentiras. Eu convido aqui, estou fazendo um desafio diante da televisão. Quero estar aqui, chame os promotores que pediram a prisão do Queiroz e mais o juiz Itabaiana, vai ser uma honra estar com vossas excelências aqui, com o processo na mão. E vamos botar o processo para o Brasil ver. Quais foram os motivos para requerer a prisão preventiva do Queiroz? Que ele era procurado, não foi mais encontrado, forneceu um endereço falso e tinha envolvimento com milícias. 3 mentiras que não existem no processo. E as mentiras passaram desapercebidas pelo senhor juiz Itabaiana, que simplesmente decretou a prisão. Hoje eu sei que aquela foi uma prisão encomendada
para fazer um show midiático hollywoodiano, pois como sabiam que eu havia emprestado meu escritório de advocacia em Atibaia para que ele pudesse se abrigar para cuidar da sua saúde, que estava com câncer sendo operado em Bragança Paulista, armaram aquela prisão. Porque qual era o plano da esquerda e de todos que querem derrubar o presidente Bolsonaro? Como descobriram que Fabrício Queiroz estava passando alguns dias na minha residência, que é escritório em Atibaia, armaram a prisão para atingir o presidente. Quem armaram? Eles iriam criar Estado do Rio de Janeiro, iriam criar a história de que o presidente Bolsonaro sabia e que eu estaria a mando do presidente ou qualquer coisa similar, escondendo o Queiroz. Mentira. O presidente Bolsonaro nunca soube de nada, eu não comuniquei a ele, nem ao Flávio Bolsonaro. O que eu fiz, digo, faria de novo. Os senhores não sabem. Fabrício Queiroz seria assassinado. Iriam matar o Fabrício Queiroz e iriam culpar o presidente Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, dizendo que seria uma queima de arquivo a mando deles para abafar aquele caso à época dos fatos. Mas quem armou, para quem acha que isso é disseram... para quem acha que isso é exagero, eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo, a jornalista Camila Matoso, que hoje é diretora da Folha em Brasília, eu avisei para ela que iriam assassinar o capitão Adriano da Polícia Militar do Rio de Janeiro, avisei várias vezes, com 5 dias de antecedência, eu falei, Camila, por favor, publique. Vão plantar uma arma fria, vão simular uma resistência à prisão e vão assassinar o capitão Adriano. O que eu falei, eu tenho gravado em entrevista, ocorreu tal qual. Capitão Adriano da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi sequestrado vivo, foi torturado e foi assassinado com tiros de baixo para cima e em cima para baixo. Costelas quebradas, marca de torturas no seu corpo, na cabeça, na testa. Posso interrompê-lo, mas vamos fazer um pouco mais. Não, mas é só para dizer o seguinte. Qual o motivo de eu ter emprestado? Qual foi a grande história? Um advogado no regular exercício da profissão, querendo o melhor para o seu cliente, para o Brasil, porque eu sabia que era uma fraude de armação para derrubar o presidente da República. Qual foi meu crime? Que não é crime? Emprestar propriedade a um indivíduo que estava abandonado, com câncer, sozinho, sem dinheiro e sendo massacrado pela mídia. As pessoas, em geral, são covardes. Na hora do vamos ver, ninguém tem coragem, sabendo que pode ter o mínimo risco de fazer o que é o correto. Eu fiz o que era o correto. Paguei caro porque fui massacrado pela mídia nacional com a fake news que eu estava escondendo o Queiroz. Só para concluir, Queiroz estava no Rio de Janeiro, chegou em Atibaia e foi preso 3 dias depois. Eu nunca sabia quando ele ia e vinha, porque ele ficava indo e voltando. Então, como eu não me comunicava com o Queiroz, eu não sabia onde ele estava. Mas, doutor, o senhor me desculpa, tal. Não, tudo bem. Pergunte o que quiser. Tudo bem. Você está sendo entrevistado aqui, a sua versão, beleza. Mas eu acho, o que pareceu estranho pra gente, era como você disse, ele fez exame no Einstein e foi se curar em Bragança Paulista. Isso ficou muito esquisito, muito estranho pra gente Por que ele não continua o tratamento? Então, mas tudo bem, tá colocada a sua versão. Tá colocada a sua versão. Ele foi internado no Albert Einstein Morumbi, passou a sua cirurgia lá de 31 de dezembro para 1º de janeiro entre 2018 e 2019, ficou sendo cuidado ali nos meses que se seguiram e um semestre depois, porque ele ficava Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, sendo cuidado no Einstein. Depois ele continuou o tratamento em Bragança Paulista, que foi onde ele arrumou uma saúde de qualidade e de graça, porque tinha acesso à Santa Casa e ao seu plano de saúde da Polícia Militar. Simplesmente nós estamos falando num lapso de tempo de 1 ano e meio. Então não tem nada esquisito. Ele começou o tratamento no Einstein e depois ele continuou, teve uma segunda cirurgia na Santa Casa de Bragança Paulista, 1 ano após a primeira cirurgia do Albert Einstein Morumbi. Por isso que eu digo que quando você fala na linha do tempo, se tirarmos do contexto e seccionar, não dá certo.